Oi, bom dia, terceira série, tudo bem? Tudo certo? A professora está aqui com vocês na correção da tarefa. Vocês ficaram com uma tarefinha aí para fazer, né? Na página 29. Então, as questões 1 e 2 aí do ponto de partida, tá? Então, só antes quero retomar com vocês a ideia para a gente poder discutir, né, essas duas questões que ficaram aí. Já uma abordagem inicial na nossa aula ao vivo, mas só para nós farmos aqui vocês compreenderem também a resolução, a resposta aí para essa questão. Então, nesta unidade, nós vamos estudar as reações orgânicas. As reações que envolvem, né, as principais ocorrências aí de reações em sínteses artificiais, em laboratórios, né? Então, os conhecimentos de química até aqui serão utilizados para compreensão desses conceitos que serão abordados a partir de agora, tá? Então, o conhecimento de química ele é utilizado nessas reações orgânicas, né? E nós vamos entender basicamente como funciona cada tipo de reação orgânica, para que ela serve, para que ela é utilizada. Vocês viram ali que na introdução do conteúdo, inclusive, né, na primeira aula, nós tivemos ali uma das afirmações ali, né, iniciais do conteúdo, é de que a maioria das reações, algumas, né, grande parte aí, é melhor, inclusive, digamos assim, é mais viável produzir em laboratório do que buscar na natureza, de forma natural. Né? Então, a partir do conhecimento que se tem de como fazer, de como produzir aquela substância, né? Às vezes se torna mais viável produzi-la artificialmente do que realmente buscá-la de forma natural, tá? Então, esse conceito que está aí na introdução, que está aparecendo aqui para vocês, né? Sobre essas situações. Então, esse conhecimento é utilizado pelos químicos orgânicos, né, no laboratório, quando a intenção é produzir ou reproduzir, no caso, moléculas que já existem, ou então promover a síntese de novas moléculas, justificando a enorme variedade de compostos orgânicos. Então, certo? Então, essa é só uma introduçãozinha aí. Aí nós temos então as questões. Deixa eu só passar aqui para vocês as questões aí, tá? Então, conteúdos que veremos, né, aqui, reações de adição, de eliminação e de substituição, e ainda as reações de oxirredução, tá? Aqui, então, na página 29, as duas questõezinhas ali que vocês ficaram de enviar, né, de tarefa para a data de ontem. A primeira questão, então, ela que perguntava ali, né, falava, mostrava para nós ali uma imagem de uma laranja e logo ao lado as vitaminas produzidas, sintetizadas aí, produzidas e vendidas nas farmácias, né, vitaminas de comprimidos de vitamina C. E aí a perguntinha dizia então que a oxidação do ácido ascórbico, que é representada pelas equaçõezinhas que estão ali ao lado, né, a equação ao lado, confere a ele a propriedade de ser um ótimo antioxidante. Como essa característica pode favorecer a indústria alimentícia? Então, vejam, aqui uma sugestão de resposta, né? Claro que vocês poderiam ter buscado outras fontes aí também, encontrar de forma diferenciada, mas de que forma favorece a indústria alimentícia, né? Em virtude das atividades antioxidantes do ácido ascórbico, ele pode ser usado como aditivo alimentar para prevenir a oxidação de alimentos. Então, o ascórbico, além de ser um excelente vitamínico, também encontrado em medicamentos, ele também produz anticorpos, ele produz, digamos assim, ele ajuda na conservação dos alimentos, né? Ele é um aditivo utilizado para ajudar na conservação, né? Para impedir aí a oxidação
dos alimentos, ou seja, para impedir que eles se degradem mais facilmente, tá? Ainda age como, além de agir como preservante, né, ainda tem essa função aí muito importante na indústria de alimento, pois calcula-se que em torno de 50% da perda de frutas tropicais no mundo ocorre em razão da enzima, né, que é a chamada enzima de polifenol oxidase, que causa a oxidação dessas frutas, tá? Então, através desse estudo, através desse desenvolvimento, né, dessas reações, utilizando então o ácido ascórbico como aditivo para prevenir a perda dos alimentos, é possível então prolongar o uso, prolongar a durabilidade desses alimentos e impedir que vão para o lixo aí, onde mais de 50% das frutas iriam para o lixo. E a questão 2, quais são as funções orgânicas envolvidas nesta reação, né, nessa transformação. Então, a função orgânica que aparece ali, que nós podemos indicar, né, ele está pedindo quais são as funções que estão envolvidas na reação. Então, na verdade, nós temos mais funções ali que aparecem, tá? Entre elas, a cetona, a função álcool é presente no ciclo, né? E ela é transformada na função cetona. Então, deixa eu só colocar colocar aqui para vocês o link, aparece a molécula, né? E já vamos conversar sobre ele. Aqui. Então, como nós falamos, né? E aí as funções envolvidas. Então, como vimos ali na resposta, né? A função álcool, tem várias hidroxilas, estão vendo, né? A função álcool. E aí a transformação da função álcool na função cetona. Estão vendo aqui onde nós tínhamos a álcool ali em cima, a hidroxila, ó, a hidroxila aqui em cima, ela passou a ser a função álcool. Ela perdeu ali os seus hidrogênios, né? E aí houve então a transformação da molécula, as outras funções ali permanecem, tá? O que houve a mudança foi nas duas aqui, nessas duas extremidades, onde nós tínhamos a função álcool e agora tem a função cetona, né? E aí a liberação de 2H+, e 2 hidrogênios, ou seja, dos 2 hidrogênios que estavam ligados ali à hidroxila, tá? Então, houve a perca desses 2 hidrogênios ali, a transformação, né, em um novo composto, né, em uma nova molécula, tá? E a liberação de mais 2 átomos de hidrogênio, 2H+, né, 2 cátions hidrogênio ali, e ainda 2 elétrons, tá? Então, esse era o conteúdo que vocês tinham aí para a tarefa, né? E eu já recebi ali as tarefas de vocês, já dei uma olhadinha, alguns conseguiram chegar ali ao ponto. A questão número 2 era mais fácil, né? A número 1 que exigia um pouquinho mais de se pensar, tá? Não só de se pesquisar, mas de se pensar também. Aí, como nós vimos, né? Como nós vimos, então, as reações iniciais aí, nós começamos pelas reações de adição, onde nós falamos sobre a reação de hidrogenação, que é a adição de hidrogênio, né? Nós vimos a reação de adição também chamada, deixa eu voltar aqui, a chamada de halogenação, que é a reação onde você adiciona átomos, moléculas aí de halogênios, ou seja, normalmente Cl2, Br2 ou I2, tá? Cloro, bromo ou iodo, né? Halogenação. E aí nós veremos na sequência a
hidrohalogenação, que é a reação onde você adiciona uma molécula de um ácido, normalmente aqui chamado de hidreto de algum elemento, dependendo do tipo de elemento que ele estiver ligado. Então, vejam, nós não vamos falar aqui de ácido clorídrico. Vejam que nós vamos usar o termo cloreto de hidrogênio, tá? Cloreto de hidrogênio. Nós não vamos falar ácido bromídrico, como nós aprendemos lá na nomenclatura da primeira série, a nomear os ácidos. Nós vamos chamá-lo aqui de brometo de hidrogênio, tá? Então, esses halogênios, né, ligados aí a hidrogênio, que formam os ácidos, eles são adicionados a substâncias, normalmente de substâncias com ligações duplas, substâncias com cadeia insaturada, né, para fazer uma transformação, fazer uma quebra de ligações, um rompimento de ligações pi, né, da ligação dupla ali, e formar novas substâncias a partir disso. Tá? Então, nós veremos a hidrohalogenação um pouquinho mais à frente aí na nossa próxima aula ao vivo na sexta-feira, tá? Vejam que eu coloquei, vou pausar aqui só um pouquinho, achar a tarefa de vocês. Então, vejam que nós fizemos, eu mostrei para vocês, né, esses dois exercícios, esse primeiro termo aí da página 37, dois exercícios que estão já trabalhando com as reações, né? No caso dessa parte inicial, só está falando sobre reação de adição, tá? Que são as reações onde nós vamos adicionar aí os aletos ou os hidretos, né? E o hidrogênio, o gás hidrogênio em si. Então, a letra A e a letra B eu já havia mostrado para vocês no finalzinho da aula ao vivo, né? Quero só que vocês retomem aqui, olhem para elas, para que vocês possam fazer o exercício que eu vou solicitar como tarefa ali depois, tá? Então, aqui nós temos a hidrogenação do but-2-eno, aqui, né? Ó, but-2-eno, lembram que eu falei? Importante nomenclatura. Se não souber a nomenclatura, não sabe fazer a cadeia para daí poder fazer a reação. Porque nesse caso, além de uma cadeia, você vai ter que fazer duas, né? Porque você vai fazer uma reação química. Então, uma cadeia é o but-2-eno, ligação dupla no segundo átomo de carbono, 4 átomos na molécula, tá? Hidrogenação, então, adição de hidrogênio, adição de H2, aqui, ali representado, ó, mais H2. Flechinha, que representa a ligação, que representa a reação química, ocorrência de reação química, transformação, para outra molécula, que é agora o butano. Ou seja, sumiu a ligação dupla, né? Sumiu, por quê? Porque foi os elétrons que estavam ligados ali entre os átomos de carbono, fizeram ligação agora com os dois hidrogênios que foram adicionados. E aí nós temos, em vez de CH, ali onde tinha ligação dupla, nós temos CH2, tá? E a letra B, que eu também já mostrei para vocês, a bromação, né? Monobromação. Ou seja, vou adicionar 1 mol de Br2 ao eteno. Também, então, fazendo primeiro a molécula do eteno, a representação da cadeia, né, da estrutura do eteno, CH2 com a ligação dupla no meio, mais Br2, ou seja, o bromo, né, o gás bromo, e a formação, então, da substância nova, que vai ser o 1,2-dibromoetano. Por quê? Não tem mais ligação dupla, então é ano, não é mais eno, né? Então, não era mais eteno, vai ser etano. E os dois átomos de bromo, cada um em um dos carbonos que tinham a ligação dupla, tá? Então, 1 e 2 de bromoetano. E aí, a partir dessa introdução, né, vocês vão fazer, então, a página 23 do caderno de atividades, tá? Então, vocês estão no dia, hoje nós estamos no dia 26, né? Vai ficar aí para sexta-feira, dia 28, tá? Para dia 28,
esta tarefa, então, aí, a página 23 do caderno de atividades. Tem 5 exercícios ali. Se encontrar alguma dificuldade em algum deles, né, que pode aparecer ali reações já de hidratação também, nós teremos ainda mais uma aula nesta semana ao vivo, vocês podem deixar para fazer depois, né? Como nós teremos até a sexta-feira à noite, 23h59, para enviar a tarefa, vocês terão esse prazo. Então, vocês podem esperar, por exemplo, a próxima aula ao vivo e tirar a dúvida ali, além do que vocês já conheceram, tá? Se tiver alguma dúvida, podem tirar na sexta-feira na aula ao vivo. Beleza, gente? Então, boa semana, bom desenvolvimento das aulas aí de vocês. Até a próxima aula, sexta-feira.